Eu me sinto muito honrado de estar com os irmãos aí. Estou vendo aí o rostinho de alguns a gente conhece de vista, de algum tipo de evento que acaba se encontrando, outros ainda não tinha o privilégio de ter conhecido. E eu tenho certeza que esse tempo aqui pode ser um tempo de uma resposta do Senhor, de uma manifestação do céu, de um, de um direcionamento para a vida dos irmãos. Ainda ontem eu estava em São Cristóvão, numa igreja que não é nem da minha denominação e muito menos sendo uma igreja de atitude. E nós estávamos lá ajudando uma igreja que está passando por um processo complexo, uma, uma pequena divisão, pequena não, né? Uma grande divisão, e a gente foi lá para motivar a igreja, unir a igreja, fortalecer os que ficaram, não desanimarem, mas acreditarem que o novo de Deus está chegando. E é muito gratificante para mim somar com igrejas, apoiar ministérios. Nós temos, inclusive, um sistema na igreja, né, que é a Rede Supere, que visa justamente apoiar pastores. Então, a gente estava tendo, né, todo mês uma reunião presencial, a gente oferecia um café da manhã, mas, infelizmente, com a pandemia, a gente não pôde continuar os cafés presenciais, mas continuamos tendo atividades toda semana através das redes de comunicação de internet. Então, se você tiver um interesse, qualquer um dos irmãos, de saber mais sobre a Rede Supere, é só escrever Rede Supere na internet. Nós temos também uma plataforma chamada UniAtitude. Nós temos cursos maravilhosos lá, gratuitos, que a gente oferece para as igrejas, o curso Alfa, Tetelestai, uma plataforma fantástica. É um custo muito grande para a gente manter a equipe que fomenta isso, e a gente usa as nossas igrejas, mas a maior parte dos materiais a gente disponibiliza para todo mundo. Algumas coisas têm um custo, por exemplo, o nosso seminário online. Nós temos um seminário, que é o Seminário Querigma, e esse é pago porque aí eu tenho um custo muito alto, né? Professores, orientação pedagógica e documentação, e a própria plataforma, gravação dos vídeos. Então, o seminário é pago, mas muita coisa gratuita na plataforma da UniAtitude. Está disponível aos irmãos, usem e abusem quanto quiser. Bem, hoje eu queria falar um pouco sobre conselhos. Eu tenho visto muitos pastores recebendo conselhos, e conselhos que destroem seus ministérios. Alguns pastores são tão bons de coração que eles recebem conselhos de gente que nem tem experiência pastoral. Às vezes o camarada é bom de coach, de falar muita coisa, mas de experiência pastoral ele não tem nada. E um cara desse dá uma opinião para você, acaba com você. Te dá uma opinião meio desencontrada da realidade, porque a igreja é uma realidade à parte, né, gente? É uma realidade à parte. Você tem todo tipo de gente, você tem todo tipo de pensamento, você tem todo tipo de julgamento sobre os seus atos. Você faz uma coisa, pastor, só cuida de rico. Você faz outra coisa, aí, ó, tá vendo? Perdeu o cara porque não deu atenção. Quer dizer, você não sabe o que faz, né? Porque está todo mundo te olhando, te analisando e te julgando o tempo inteiro. Então, muitos conselhos têm destruído ministérios. E 1 Reis, capítulo 12, é um texto, né, que todo mundo aqui conhece, que é um texto onde Roboão ele assume o reinado de Israel. Eu não vou ler o texto todo, acho que é tão conhecido dos irmãos. Se quiser, a gente pode ler um pouquinho, né? Então vamos ler um pouquinho. Acho que tem uns irmãos que não fizeram aí no devocional hoje, já aproveita e lê um pouquinho aqui. Então, vamos ler então. 1 Reis 12.
1 Reis 12 diz assim: a revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a esse povo? E eles responderam: se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a esse povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a esse povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu os tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo o povo viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim, os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, o chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para uma reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Acho que até aqui está bom. Bem, queridos, uma mãe deu um conselho para o filho: filho, não vai nessa festa não, fica em casa. Essa festa está começando tarde, você vai voltar de madrugada. Meu filho, os seus amigos podem beber, é perigoso. Aquele filho foi, e o final da história é que aquele filho teve um acidente e morreu. Ele foi morto. Uma outra moça, o pai disse para ela: minha filha, não casa com esse rapaz, não. Esse rapaz, ele é bonzinho, mas ele é safado, ele é vagabundo. Ele não gosta de trabalhar, não. Esse menino vai te fazer sofrer. A menina ouviu o conselho do pai. Ela amava o rapaz, mas ela entendeu que o pai dela estava vendo algo que ela não estava vendo. E ela abriu mão do relacionamento. Tempos depois, aquele rapaz casou com a moça, desgraçou a vida de outra moça e se comprovou o que o pai da menina tinha dito. Ou seja, duas realidades, dois conselhos, um ouvido, um não ouvido, um de consequências desastrosas, um de consequências salvíficas. A vida é feita de conselhos, a vida é feita
de oportunidades. E a vida é feita de problemas. Alguns problemas, eles chegam e você, como pastor, tem que se virar para resolver. Alguns problemas você tem que procurar. Alguns problemas você tem que procurar. Se você não procurar, você é frouxo. Se você não procurar, você não está seguindo a voz de Deus. Alguns problemas são problemas necessários. Por exemplo, quando você começa um projeto missionário em algum lugar, quando você começa um centro de recuperação de dependente químico, você arrumou um problemão. Mas é um problemão que salva vidas, é um problemão que transforma pessoas, é um problemão que vai dar autoestima para a igreja, de falar, a gente faz algo relevante. Então, é um problema que você procura, porque toda vez que você tem um problema, você tem uma coisa depois do problema. Anote isso aí, recompensa. Recompensa. Quem foge de problema, foge de recompensa. Eu não fujo de problema. Eu não fujo de problema. Nós estamos lá com o centro de recuperação, né? A comunidade terapêutica lá, tem 50 homens, nós vamos chegar a 120. Nós temos lá uma horta orgânica, coisa mais linda. Nós servimos 6 refeições diárias para os caras. Pô, a gente está tirando travesti, prostituto, gente com facada, com tiro, gente que pegou cadeia. Estamos tirando do mundo e levando para Jesus. Eu tenho lá um camarada lá no centro de recuperação lá, o cara fala 3 idiomas. 3 idiomas. Estava na rua, morador de rua. O cara fala francês, inglês e espanhol, além do português. Então fala 4 idiomas, além do português. Então, assim, e na rua, ver um cara desse restaurado, sabe? Qual o valor disso? Qual o valor? Quanto custa isso? Quanto a gente paga para ver uma cena dessa? Não tem preço. Então, tem problema que vem, você tem que resolver. Tem problema que você tem que procurar, né? Alguns pastores não procuram alguns problemas, por isso que nunca saem da mesmice, né? Mas tem que procurar o problema bom, né? Tem que procurar o problema que vale a pena. Não é procurar problema à toa, não. Então, conselhos são muitos todos os dias. E em tempos de redes sociais, nós pastores recebemos conselhos o tempo inteiro de todos os lados. Conselhos têm base na experiência, conselhos têm base na influência e conselhos têm base também na palavra de Deus. Nós temos que discernir de onde que vem o conselho, porque muitas vezes o conselho vem da experiência da pessoa, mas a experiência dela não quer dizer que é a sua. Às vezes vem do discernimento da pessoa e nem sempre é um discernimento pleno. E tem conselhos que vêm da palavra de Deus. Podem vir recheados com a experiência, bem recheados com o discernimento pessoal, mas tem palavra de Deus. E esse texto aqui, ele é muito forte porque ele vai falar de conselhos que são dados num momento muito crítico. Salomão sai do governo de Israel, quem vai assumir o governo é Roboão, seu filho. Quando Roboão vai assumir, Jeroboão, que era um auxiliar de Salomão, ele volta do Egito, ele está foragido, ele volta para dizer o seguinte, falou, a gente quer continuar sendo um reino só, mas o seu pai que estava construindo o templo, ele pegou pesado demais, ele botou impostos muito caros, ele nos oprimiu. Só que agora o templo está construído, a vida melhorou em Israel, só que o povo está endividado. O povo ficou devendo impostos. Vamos lá, pô, dá uma trégua aí. Dá um auxílio emergencial para o povo aí. Segura a onda aí. E nós vamos continuar contigo. É ou não é? Nós vamos continuar contigo. Aí Roboão fala, volta daqui a 3 dias. Pô, foi sábio. Foi sábio. Você não precisa decidir tudo na mesma hora. Pô, até aí foi excelente. Pô, volta daqui a 3 dias. Aí ele foi nos conselheiros de Salomão. Os caras sênior, né? Os caras experientes, os caras que acompanharam as decisões que o Salomão tomou ao longo do tempo. Eles foram lá, os caras falaram, o povo tem razão, segura a onda, é muito imposto, você está pegando pesado demais, você está em cima do povo, o povo está sendo oprimido. Seu pai, no final, se perdeu.
Ele bateu pesado demais no povo, ele puniu demais e ele onerou demais. Alivia aí, cara, alivia e você vai unir o povo. O Roboão sai da reunião, encontra com os amiguinhos dele de infância, que ele levou para o governo, ele pega os amiguinhos dele e fala: e aí, gente, o povo está reclamando que está pesado demais, que é muito imposto, que é muita opressão. O que vocês acham? Os amiguinhos, é aquela galera, a galera do conselho. Ah, meu irmão, tem que mostrar que tu é o cara, meu irmão. Já chega lá botando bronca, já chega lá falando que se teu pai pegava pesado, tu vai pegar muito mais pesado, que um dedinho teu é mais grosso que a cintura do teu pai. E papapá, tu é o cara, meu irmão. É. Botaram a pilha. O Roboão quis ouvir o quê? Pô, quis ouvir o conselho dos manés que disseram que ele era alguma coisa. Dos caras que botaram pilha nele. Dos caras que falaram que ele bota para quebrar, que ele é o cara, que ele acontece, que se ele entrar no ringue, ele quebra o Mike Tyson ao meio, ele arrebenta o Vitor Belfort, que se for no futebol, quem é o Neymar perto dele? Pô, a gente gosta de ouvir essas pessoas. Só que, às vezes, essas pessoas, eles não são prudentes nos conselhos. Às vezes, os conselhos são conselhos que colocam a gente contra as pessoas que estão até nos criticando, críticas necessárias. Críticas que a gente tem que ouvir mesmo, para a gente baixar a bola, para a gente reavaliar o ministério, para a gente rever o nosso rumo. Pastor que não quer conselho, amigo, pede para sair. Pastor que não ouve ninguém, vai para a feira, meu irmão. Vai arrumar um emprego, vai fazer outra coisa. Pô. Tá maluco? Que história é essa? Tu quer liderar um povo, não quer ouvir o povo? Quer liderar um povo e ignorar o povo? Não, só escuto o meu discipulador. Claro, legal ter um discipulador, mas até o discipulador ele nunca vai compreender 100% da tua realidade. Ele não está vivendo lá. Tá certo? Eu sou um fã do discipulado, eu trabalho com o discipulado, mas calma aí. Tem coisas que você precisa ouvir para cima, ouvir para o lado e ouvir para baixo. De baixo também vem informação necessária, importante. Ah, mas esse irmão sempre foi chato, sempre foi um crítico. Talvez seja o mais sincero. Talvez seja um mala que Deus botou na tua vida para alinhar a tua vida. Talvez seja o único cara chato, mala sem alça, mas o único cara que faz você tentar melhorar. E alguns que ficam te aplaudindo e te botando pilha, é isso mesmo, pastor, vamos lá, pastora, é isso aí. Esses, na hora que tu tiver no Vale da Sombra da Morte, com todo mundo, com um pelotão de fuzilamento, ele vai rachar fora e deixar você sozinho. Então, gente, muitos conselhos. Os jovens não gostam de conselhos, né? Os velhos acham que eles sabem tudo. E a galera do meio de campo, que não é nem jovem nem velho, acha que o jovem é inexperiente demais e acha que os velhos estão ultrapassados. Também não gosta de conselho. Então, a gente tem uma dificuldade com essa palavrinha conselho. O que aconteceu com o Roboão? Ele ouviu quem ele queria ouvir. Ele ouviu a imprudência. Não deu outra. 10 tribos de Israel se separaram. Pediram seu desligamento. Pediram não, impuseram. Aí o Roboão ainda falou assim, vou pegar esses caras. Deus mandou falar com ele, falou, não tenta fazer mais nada não, que até o que tu tem, tu vai perder. Tu foi burro lá atrás, agora segura a onda do que tu tem. Porque se tentar pegar as 10 que perdeu, tu vai perder até as 2 que ficaram. Então, tem hora que a gente também tem que saber perder. Uma vez perguntei para um cara muito rico, qual é o segredo de ficar muito rico? Ele falou assim, saber perder. Falei, pô, saber perder? Mas que conselho miserável é esse, cara? Que conselho bandido é esse? Ele falou assim, não, pastor, é o seguinte,
Eu invisto no negócio, começa a perder dinheiro, invisto mais um pouco. Pô, estou perdendo dinheiro. Estou ajustando, procurei conselho, tudo, estou perdendo dinheiro, eu saio fora. Perdi, perdi. Primeira perda é sempre a menor. E aí eu aposto em outra coisa, que eu vejo que está indo bem, aí eu procuro conselho, melhoro aquilo, e aí eu recupero o que eu perdi e ganho muito mais. Então, na vida, a gente também tem que saber perder. Às vezes, tem que saber perder uma ovelha. Tem pastor que toda vez que perde uma ovelha, qual é o papo? Não valia nada mesmo, nunca quis nada. Ah, queria ser paparicado, e papapá. Pastores com baixa autoestima amaldiçoam todo mundo que sai. Pastores sábios deixam o cara aí com a pulga atrás da orelha. Você está indo mesmo? Poxa, que pena. O cara não vale nada. Vale nada. Que pena. Poxa, você é precioso. Olha, não concordei muito com aquilo que você fez, aquilo que você falou, tal, mas deixa eu te falar, independente disso, você é um querido, nós amamos você, que Deus te abençoe. O cara vai embora. Quando o cara está lá no sofrimento, ele lembra de você, ele sonha com você, ele tem pesadelo com você, ele vai comer, o nome do prato é teu nome, entendeu? É um inferno a vida dele, é um inferno. Semana passada, 3 pessoas que foram ordenados pastores no ministério de um povo que saiu daqui tentando me trair, tentando, porque na verdade eles me abençoaram de ir embora. Ordenaram 3 pastores, semana retrasada, os 3 estavam no meu gabinete, depois de 4 anos me pedindo perdão, dizendo, olha, nós fomos rebeldes, nós queremos pedir perdão ao Senhor, senão a nossa vida não vai andar. O que vocês acham que eu fiz? Servi cappuccino, servi café, orei por eles, falei, vocês são crentes, que coisa linda vocês virem aqui. Vocês erraram lá atrás mesmo. Seguiram gente que não tem vida. É verdade, mas que bom que o Espírito Santo habita em vocês. Vocês perceberam isso, vieram aqui, vocês estão liberados. Sejam felizes, sigam em paz, sirvam a Deus. Saíram de lá com um sorriso daqui a aqui. Você me perguntar, você faz questão que eles voltem para a sua igreja? Não faço, não. Faço, não. E se quiser voltar? Se quiser voltar, vou receber. Tranquilo assim. Paz. Meus amados irmãos, isso é muito importante. Então, infelizmente, tem muito conselho porcaria, conselho ruim. Tem um monte de menino aí na internet que os caras não sabem nem trocar a própria fralda. Nunca experimentou o que é ministério. E tem pastor bocoió seguindo esses meninos, ouvindo esses meninos, recebendo conselho. Ah, o fulano é fera. Fera por quê? Porque ele tem muito seguidor no Instagram? É fera por quê? Porque ele tem muito seguidor no YouTube? Ei, cara, se for assim, começa a ouvir a Anitta. Tem mais seguidor que eles. Pô, nós temos que ter sabedoria. Deus te deu um ministério. Deus te deu um chamado. Deus está comprometido com a tua vitória. Busque conselhos. Busque conselhos de gente sábia. E depois coloque diante de Deus o conselho e a sua vida, para que Deus chancele sobre a tua história. Então, eu realmente fico muito preocupado, porque muitos pastores estão ouvindo o conselho de gente que não tem o coração contigo. Eles falam o que dá na cabeça, falam o que eles acham, mas eles não vão pagar a conta quando ela chegar. Quem vai pagar é você, pastor. Então a gente precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Aí você me pergunta, e aí, pastor, que cuidados nós devemos ter com os conselhos? Eu vou te dar 3 conselhos hoje. Primeiro conselho, não fale do que não se preparou para falar
e não dê ouvidos a quem não se preparou para falar. Não fale do que não se preparou para falar e não dê ouvidos a quem não se preparou para falar. Infelizmente, muitos pastores estão dando opinião sobre aquilo que não pesquisaram, não estudaram, não avaliaram e estão dando conselho ruim. Um dia desse teve um debate aí sobre uma garotinha de 10 anos que estava grávida. E eu vi pastor indo para a internet. Não, fundamentalismo. Pô, tem que abortar mesmo. A garota não tem estrutura para ser a mãe. Olhou só por um lado. Não olhou sociologicamente, não olhou antropologicamente, não olhou biblicamente, não olhou psicologicamente. Quem disse que aquele aborto vai resolver o problema? Quem disse? Então, tem muita gente dando opinião. Ah, não, porque ela corria risco de vida. Mentira. Não corria risco nenhum. A gravidez estava tranquila. Foi uma decisão do movimento de esquerda. Foi uma decisão dos lacradores. E aí o juiz liberou fazer. Ah, mas você acha que não devia fazer? Não estou nem me posicionando. Só estou dizendo que a opinião pública foi uma opinião desprovida de conhecimento. E muito pastor foi para a internet e se manifestou. Falou bobagem. Se queimou. E ainda chamando os outros de fundamentalista, de conservador, de não sei o quê, querendo bancar o pastorzinho atualizado. Alguém parou para pensar o que pode gerar no organismo daquela menina esse aborto? Alguém respondeu o que essa menina pode ter emocionalmente em função desse aborto? Alguém procurou saber se dentro da lei aquilo podia ser feito? Alguém procurou saber, depois que o aborto acontecesse, que traumas que essa menina poderia carregar? Então, queridos, eu não estou aqui dizendo sim ou não, só estou dizendo que a gente deve tomar muito cuidado com a opinião da gente e com a opinião que a gente ouve. Nós temos que pesquisar, ter fundamento, principalmente para responder a essas situações críticas que estão acontecendo hoje. Agora vai ter o 5G. Então, um alarmismo incrível, dizendo, olha, o evangelho está chegando agora em todos os cantos da terra. É a volta do Messias. Alguém pode dizer que o 5G é o cumprimento da profecia? Eu até acho que faz sentido, mas eu posso afirmar? Então você chega no púlpito e afirma uma coisa que você não pode provar. Agora, se você chega no púlpito e diz, olha, gente, quem sabe isso não é isso? Opa, quem sabe é uma coisa, afirmar é outra. Então tem muito conselho que está sendo dado sem um conhecimento pleno. E você muitas vezes reproduz conselhos. Eu me lembro quando teve um movimento, com todo respeito ao movimento do G12, eu me lembro que eu fui numa palestra e a pessoa disse assim, ó, se não quiser andar contigo, vamos sair 100 por uma porta, mas vão entrar 1000 pela outra. Teve pastor que acreditou nisso. Sabe o que aconteceu? Saiu 100 por uma porta e não entrou ninguém pela outra. Quebrou um monte de igreja. Por quê? Ah, porque a igreja tal explodiu. Ah, é? A igreja tal explodiu. Ah, porque a igreja tal com rede ministerial explodiu. Ah, porque com igreja com propósito explodiu. Ah, com MDA explodiu. Eu conheço um monte que não explodiu e usou isso tudo. A minha igreja não explodiu a partir do MDA. Quando eu comecei a aprender os princípios do MDA, ele aperfeiçoou uma explosão que estava acontecendo. Eu já tinha 1000 membros. Já pego a igreja com 27. Então, tinham princípios que a gente tinha na igreja
que eram muito fortes. Os princípios do discipulado, um a um, tal, vieram para somar com aquilo que a gente tinha. Não é entrar numa fórmula e a coisa explode, e aí quem não quiser me acompanhar, que se dane. A porta da casa, como é que minha porta da rua é a serventia da casa? Não, faz isso não. Faz isso não que você dança. Né? Tinha um pastor, estava numa igreja, tinha um ministro de música problemático que o pastor anterior tinha contratado. Esse pastor começou a ter problema com o ministro de música. Aí, ele um dia chegou para a diretoria da igreja e falou assim, ou ele ou eu. Para quê? A diretoria não queria que ele fosse embora, mas também não ia fazer covardia com o ministro de música. O cara estava lá há muitos anos. Quando você fala ou ele ou eu, você foi por tudo ou nada, mas foi um conselho que ele recebeu. O que você acha que aconteceu? A diretoria não falou nem ele nem você. E como a diretoria não mandou nenhum dos dois embora, o cara teve que ir embora. Deixa eu te falar uma coisa. Esse pastor fez isso há uns 15 anos atrás. Está sem ministério até hoje. Fez agora concurso público, arrumou um emprego secular aí, nunca mais voltou para o ministério. Rapaz brilhante, bom pregador, inteligente. Mas um dia recebeu um conselho. Não dá para tu andar com esse cara. Frita o cara com inteligência. Vai mostrando para a liderança as incompatibilidades do comportamento do cara com a visão da igreja. Vai confrontando o cara em amor e vai trazendo a diretoria para você para participar desse confronto. Vai fazendo uma coisa com sabedoria, com transparência, mas não. Ou ele ou eu. Acabou que não ficou nenhum nem outro. Entendeu? Nenhum nem outro. O cara também ficou sem espaço depois, também saiu. Era só ter um pouco de paciência. Então, não fale do que não se preparou para falar. E não dê ouvidos a quem não se preparou para falar. Um dia desse eu vi um garoto desse aí, desses YouTube evangélico aí, mostrando uns videozinhos dele lá, cuidando de pobre, de gente de rua, dizendo: esse é o puro evangelho. Não é esse evangelho de alguns pastores que só cuidam dos ricos. Fiquei olhando o moleque e falei assim, quem é esse moleque para falar isso? Quem é ele? Quantas vezes ele foi no hospital de madrugada fazer visita? Quantas vezes ele saiu de madrugada para socorrer uma família enlutada, para ele dar o recado, dizer para uma filha, teu pai morreu, como já aconteceu comigo. Quantas vezes ele chegou numa casa para poder o marido confessar para a mulher, porque ele não aguentava mais, ele queria confessar que ele tinha traído a mulher. E a mulher partiu para cima do cara, e tu que teve que estar na frente, e tu que ficou arranhado para segurar a mulher que queria matar o marido que traiu ela. Situações que nós vivemos, sim ou não? Aí veio um Zé Ruela, tirou a fralda ontem. Isso aqui é pastorado, e não esses fake news de pastor. Ah, vai julgar o quê? Pelo amor de Deus, gente. Esse moleque, mas sabe quem é culpado? Você, que convida esses moleques para vir na tua igreja como se fosse celebridade, porque eles enchem o evento. Tem um monte de moleque famoso aí que aqui na igreja não pisa, não. Tem um monte de cantor aí que aqui na igreja não pisa, não. Não fico falando, não falo por aí, ó, tem um lista negra. Não falo isso, não. Ó, tem uma listazinha aqui de gente que não vem. Não faço isso, não. Não faço isso, não. Não estou aqui para gerar escândalo. Mas nós, lá na igreja, sabemos quem não vem. Não vem porque não tem vida. Porque não respeita você que é pastor. Porque só vai na sua igreja se você der um cachê de tanto. Tá certo? Aí a minha igreja pode pagar. Aí ele vai. Aí na outra não vai? Não, não. Então a gente precisa policiar isso aí. Segundo lugar, que cuidados devemos ter com os conselhos? Não ignore que conselhos sábios significam prosperidade. O teu ministério tem que ser próspero. Prosperidade é muito mais que dinheiro. É avanço global.
é felicidade no ministério, é paz no ministério, é unidade no ministério. Roboão acertou em buscar conselho de gente sábia, gente que podia garantir a prosperidade do reino, a unidade do reino. Quantas vezes a gente age sozinho ou só ouve os que procuram a gente para dar um conselho? A gente não procura, a gente sabe para dar um conselho. Um pastor, um professor de seminário que você respeita, um pastor mais experiente. Ele pode ser um pastor que não tem a tecnologia que você tem, que não tem a pegada que você tem, que não tem o resultado que você tem, mas ele tem experiência de vida, ele entende de gente. Então, você pega a sua habilidade, sua capacidade, com a experiência de vida desse pastor, você arrebenta. Mas tem um monte de pastor que não, despreza. Só quer escutar os famosinhos do momento. É um perigo isso. É um perigo. Meu pai é pastor há mais de 50 anos. Eu vivi um monte de coisa ao lado do meu pai. Mal sabia eu que estava sendo preparado. Quando eu fui para o primeiro ministério em Ipatinga, Minas Gerais, cheguei lá e encontrei uns poderosos lá já querendo me dar uma... Estava mais do que preparado para fingir de morto. Até os caras, quando acordaram, estavam com a igreja na mão, amizade, unidos, eles dançaram. Mas nunca briguei com ele, não. Simplesmente fui levantando liderança, levantando. Quando eles deram por si, falaram, caramba, não é que o moleque chegou aqui, botou todo mundo de lado sem a gente notar? Você tem que ter experiência de vida. Aprendi com meu pai. Vi um monte de sofrimento nele. Falei, esse sofrimento não quero, não. Quando eu vim para cá, igreja com 27 membros, fiz um estatuto, defini um sistema de igreja. Quem chegou, falou, ih, rapaz, olha como é que é aqui. Mas na igreja batista que eu era, para decidir se pinta uma parede, tinha uma assembleia. Eu falei, mas aqui não é assim, não. Aqui não é assim, não. Aqui o sistema é outro. Aqui é diferente, mas não é batista, mas isso aí não tem nada a ver com o princípio batista, não. Isso aí tem a ver com costume, a forma de conduzir decisões pífias, bobas, que tinta que vai usar para pintar que parede. Se faz a obra do banheiro das mulheres ou se compra lápis para o Ministério Infantil. Pelo amor de Deus, isso eu decido, acabou. Mas no estatuto tem coisas que resguardam a igreja, porque eu sou finito. Por exemplo, venda de propriedade, está lá. Tem um princípio estatutário para resguardar a igreja. Eu não vou lá e sair vendendo. Então, você tem que ter equilíbrio, aprender com o passado e inovar para um futuro. Gente, olha o que diz Provérbios 11:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 15:22. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Você se aconselha? Você ouve pessoas sábias, maduras? Você ouve pessoas que estão fazendo a diferença? Sabedoria é ver a vida na perspectiva de Deus. Sabedoria não é ver na sua perspectiva. E você precisa considerar que Deus pode usar pessoas para te dar conselhos. Conselhos sábios produzem prosperidade. Eu já fui pregar em igrejas no miolo de uma favela. No miolo. Pensa num lugar próspero. O banheiro bonitinho, pia top, o vaso top, o piso top, tudo arrumadinho. Me serviram uma janta depois que eu preguei. Um nhoque gostoso, uma carne assada feita por uma irmã da igreja. Tudo bonitinho, uma toalha de mesa limpinha, arrumadinha, tudo bonitinho, no meio de uma comunidade pobre. Prosperidade. Prosperidade. Prosperidade financeira da igreja, prosperidade de amizade na igreja, prosperidade de visão da igreja. A igreja é uma referência ali. Tem um pastor em Belém, o cara tem um templo lá com umas 8.000 pessoas sentadas. É no meio de uma comunidade. O cara gastou agora de LED na igreja quase 2 milhões de reais. Pensa numa igreja próspera.
Vem empresários de tudo quanto é canto da cidade para fazer parte da igreja do cara. Às vezes, na denominação, você só cola com os maus conselheiros. Você só cola com os caras que falam mal dos que estão tendo sucesso. Pô, aquele cara ali tem sucesso, mas é porque ele é assim, ele é assado. E você, bobo que nem um burro, escuta um cara desse. Um cara que, em vez de aprender com quem está fazendo alguma coisa, ele prefere criticar. Aí você fica nessa de criticar. Pronto, você se torna um crítico. Críticos não aprendem. Porque críticos não querem aprender, críticos querem julgar. Críticos não desenvolvem um coração humilde. Críticos não desenvolvem um coração sábio. Críticos procuram a parte podre. E todo mundo tem seus erros aqui. Crítico não procura aprender com o lado bom. Você pode ter 98% de coisa boa na igreja. O crítico vai achar os 2%, vai pegar esses 2%, agigantar, falar pelos cotovelos, postar enigma no Facebook. Tem igreja aí, vai caçar um rato, vai arrumar o que fazer. Gente, eu não prego assim no meu púlpito, não, tá? Estou falando com pastores aqui, é bate-papo. Bate-papo. É como se eu estivesse com um cafezinho aqui e vocês com um cafezinho aí. Entendeu? Sai de perto desses caras, rapaz. Ah, mas o cara ali cresceu, mas é porque tem cantor famoso na igreja. E o cara que tem cantor famoso na igreja não cresceu? Ah, ele é famoso porque tem um empresário rico na igreja. E a igreja que tem empresário rico que não cresceu? Ah, ele está ali porque no lugar... o lugar dele. Mas naquele mesmo bairro tem igreja que não avançou. Então, as críticas, elas sempre têm alguma coisa de verdade, mas elas podem ter muitas mentiras. Então, o segundo princípio é não ignore conselhos sábios, porque eles produzem prosperidade. O caminho para o teu ministério é prosperidade. Tá certo? Um último lugar, eu queria dizer que para que você tenha conselhos sábios na sua vida, que você precisa desenvolver uma coisa que muito pastor ensina para os outros, mas não vive. Eu estou falando de consultar a Deus antes de uma decisão. Irmãos, Roboão ouviu os experientes. Depois ouviu os jovens. A única pessoa que ele não viu foi Deus. Se ele tivesse consultado a Deus, Deus teria confirmado o quê? O princípio que foi passado pelos experientes. Mas não. Ele preferiu ouvir o conselho dos jovens, ignorou os experientes e ignorou Deus, que confirmaria que os homens que trabalharam com o pai dele, Salomão, eram os homens que realmente tinham compromisso com o sucesso e com a verdade. Então, a gente precisa saber que conselhos sábios trazem prosperidade. O reino não precisava ter sido dividido. Jeroboão disse, se você fizer isso, nós vamos continuar com você, todo mundo. Mas nós precisamos saber que quem vai chancelar qualquer conselho é Deus. Só que nós temos muita dificuldade de orar para decidir. Nós somos tão pressionados por tantas coisas, nós somos tão pressionados por tantos desafios, que a gente decide e no nosso devocional, no outro dia, a gente ora para Deus abençoar o ministério como um todo, mas a gente não tem a perspectiva de orar para decidir, de orar para tomar um rumo, de orar para dar um alinhamento, de orar para caminhar. Não. Muitos de nós ainda estamos com dificuldade de ouvir o que Jesus disse na casa de Lázaro, Maria e Marta. Quando Marta reclama
que a sua irmã não está ajudando a lavar a louça, não está ajudando a lavar o banheiro, para Jesus usar um banheiro cheirosinho depois. E Jesus fala, olha, Marta, eu gosto demais de vir aqui. Eu adoro a tua lasanha, é bom demais comer o teu mousse de, de limão. Poxa, esse cafezinho que você faz no final do almoço é uma delícia. Você ainda bota um biscoitinho de nata do lado, adoro isso. Mas, Marta, Maria escolheu o principal. Eu, uma hora, vou sair. Quando eu sair, você faz isso. Maria escolheu estar aos meus pés. E o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Queridos, comediantes resolvem suas pendências no palco, médicos nos hospitais, advogados nos tribunais, homens de Deus aos pés do Salvador. Nós precisamos orar pelas decisões do dia. Nós precisamos pedir 2, 3 dias antes de tomar uma decisão. Nós precisamos redescobrir o caminho da pergunta e resposta. Ah, mas eu não consigo ouvir Deus. O pessoal fala que ouve, mas eu mesmo tenho dificuldade. Mais um motivo para você insistir. Mais um motivo para você desenvolver esse lado da sua vida. Não se aprende a ter essa sintonia com Deus com uma tentativa rápida, com um processo curto. Não, não, não. A gente precisa insistir. Precisa muitas vezes se trancar no gabinete e falar, olha, eu vou me trancar aqui e, Deus, vou morrer de fome aqui se o senhor não falar nada. Só vou comer depois que eu sentir o toque da tua presença. Só vou comer depois que o senhor falar alguma coisa comigo. Gente, nós precisamos acreditar que as consultas a Deus, que a devoção, ela nos aperfeiçoa para o próximo passo. Eu gosto muito do A.W. Tozer, quando ele faz um paralelo entre o escriba e o profeta. Ele diz que antigamente a gente tinha os profetas que recebiam as coisas de Deus e tinha os escribas que copiavam e faziam cópias dessas profecias. Então, o A.W. Tozer ele faz a seguinte tese. Ele diz que está tendo muito escriba e pouco profeta. Ou seja, tem muita gente que reproduz o que os outros falam, mas que não tem suas próprias experiências com Deus para transmitir. E a gente vive do discipulado do pastor tal, do líder tal, do youtuber tal, e a gente mesmo não tem nossas experiências. A gente não tem o nosso contato diário. A gente ensina a todo mundo que Bíblia e oração é que nem arroz com feijão todo dia, mas a gente mesmo não tem essa dinâmica. Como disse um autor, gostamos de pensar sobre Deus sem Ele. A gente fala dele, mas fala fora da sintonia e da presença dele. Como disse Clemente de Alexandria, ele disse que oração é fazer um tabernáculo no templo. Ou seja, eu, onde estiver, de repente, eu faço um templo. Eu entro dentro da casa de Deus. E aquilo que eu faço no domingo lá, com todo mundo, orientado pelo pastor, eu faço sozinho no meio do templo. Eu faço um templo no templo. Meus amados irmãos, se a gente não desenvolver essa capacidade, nós estamos fritos. O C.S. Lewis já dizia, né? Eu sei que as minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. Quando eu oro, eu melhoro. Quando eu oro, eu melhoro. Guarde essa frase, que Deus te abençoe e que princípios tremendos de Deus dominem a sua vida.
É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Eu não sei quantos já me seguem no Instagram. Se você não me segue no Instagram, Josué Valandro JR. Josué Valandro JR. Me segue no Instagram, que eu estou sempre postando alguma coisa, comunicando alguma coisa legal que pode abençoar a sua vida. Tem meu canal do YouTube, tem muitas mensagens minhas lá no YouTube. Você pode também me acompanhar lá. Será uma honra para mim saber que você me acompanhou. E temos as reuniões da Rede Supere toda semana. Você está convidado. Que Deus te abençoe muito. Parabéns pelo seu ministério e parabéns pela iniciativa. Pastores amando pastores. Top. Coisa linda. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Gente, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, conversando com esses pastores tão queridos, gente tua, vocacionada por ti, chamada pelo Espírito Santo para viver algo novo no reino. Deus, que a tua presença e o teu poder conduzam cada decisão desses teus servos. Que os conselhos que recebam sejam, ó Deus, passados pelo filtro da tua vontade, pelo filtro dos teus conselhos, a fim de que a tua boa, perfeita, agradável vontade realmente prevaleça no ministério de cada um desses irmãos. Sê com eles, orienta-os, abençoa suas famílias, repreende toda a cilada do inferno, do diabo, contra todos nós pastores que participamos dessa reunião e, ó Deus, que as nossas famílias sejam blindadas pelo teu amor. Vem sobre nós, orienta-nos, conduz, ó Deus, as nossas decisões em direção ao centro da tua vontade. Pai amado, nós queremos a prosperidade ministerial, que envolve tudo, envolve a alegria, a paz, a sinergia, a unidade da igreja, a fé, envolve o resultado, envolve recurso, tudo. Prospera cada ministério aqui. É no nome de Cristo que nós profetizamos e oramos. Amém.